Por que você não deveria assistir séries? Na verdade, por que você deveria odiar séries? Eu não entendo por que as pessoas não odeiam séries. Que eu já vou adiantar, eu odeio séries, é por isso que eu não falo de séries aqui no canal. E eu vou explicar por quê. Os motivos são os mais óbvios possíveis. Mas eu não sou 100% chato nisso não. Olha, teve séries que eu gostei, como Eu, a Patroa e as Crianças, Um Maluco no Pedaço, Chaves, Todo Mundo Odeia o Chris. Essas séries, elas têm uma coisa em comum, e já já eu explico por que eu gostei dessas séries. Mas, tirando elas, eu estou falando das outras séries, de outros gêneros, inclusive de assunto, e, enfim, eu vou explicar direitinho. Para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar em tópicos o motivo por que eu odeio séries. Orçamento baixo. Geralmente as séries possuem um orçamento baixo, o que compromete bastante a história. Vou dar um exemplo aqui, Sobrenatural. Eu assisti até a 8ª temporada porque eu não estava aguentando mais de tanta... depois eu falo. Mas enfim, Sobrenatural, por exemplo, quando eles tinham que apresentar uns monstros lá, sempre tinha uma desculpa na história para não mostrar o monstro. Exemplo, tinha uns cães lá do inferno lá, que apareciam perseguindo eles, mas os cães eles eram invisíveis. E aí você só via os latidos e tal. Nossa, eu achei isso tão xoxo assim, uma desculpa tão... É porque os caras não têm efeito especial para poder reproduzir ali o cão do inferno e tal, perseguindo eles. E quando eles iam pro céu, vamos dizer assim, o céu era idêntico à terra. Aí dava uma desculpa que, na verdade, o céu é uma reprodução de como você imagina que é o céu. Coisas do tipo para justificar o baixo orçamento. Um outro exemplo também, Smallville. Eu assisti Smallville na minha adolescência e eu sempre fui fã do Superman. Smallville tinha, sei lá, uns 40 minutos um episódio. Era 40 minutos só conversando até no final do episódio alguma coisa acontecer que vai usar um efeito especial ali e tal. Mas, para as coisas acontecer no Smallville, demora. Aquele tipo de efeito especial que tinha na série dava um certo custo, então eles deixavam para usar em poucos momentos. O que deixava a trama bem entediante. Então vamos lá, você tem um personagem com superpoderes, que poderia estar sendo melhor explorado, mas ele é limitado por causa do orçamento. Outro motivo porque eu odeio série: compromisso vitalício. Você pensa assim, tô sem nada para fazer, vou começar a assistir aquela série ali. E quando vê que não, de repente você está num relacionamento de 10 anos, acompanhando essa série que não tem fim. E aí quando você finalmente pensa que acabou, eles lançam um spin-off, que é para você continuar acompanhando que nem um otário. É o caso do... Deixa eu ver aqui, Walking Dead. Walking Dead eu até acompanhei, eu gostei muito das primeiras temporadas, eu entendi o sucesso, mas Walking Dead foi ficando tedioso. Esse é um ponto comum de séries também, eu já vou falar sobre isso. Aí parece que o Walking Dead terminou e eles estão lançando uns spin-off, inclusive com o mesmo protagonista. Tem um spin-off do Rick agora. Minha nossa, pra quê? Se o cara é protagonista, aí tu faz uma outra história pro protagonista. É a primeira vez que eu vejo uma armação dessa. O efeito de depressão pós-final. Você deve estar pensando assim, mas peraí, tem séries que são boas, vale a pena assistir. De fato, tem séries que são boas. É raro, mas tem. E quando eu falo raro, é muito raro mesmo, tá? Mas para esse exemplo aqui, eu vou citar só algumas que se encaixam com esse exemplo. Você já vai entender por quê. Lost, Game of Thrones, How I Met Your Mother. Dessas 3 que eu citei, eu só assisti Game of Thrones. Mas o que essas 3 séries têm em comum? Elas são boas, começam bem, vai lá pro meio, também continua bem, e continua bem até o final. Quando chega no final, é um final... Nossa, perdi minha vida. Eu me refiro justamente àquele final decepcionante. Por isso que eu falo, depressão pós-final. Eu lembro da série Lost. Rapaz, foi um fenômeno na época. Tava todo mundo assistindo, mal tinha internet direito, só passava na TV. E todo mundo falando bem, nossa, Lost é top demais. Até o Rodrigo Santoro tá no Lost. Muitas coisas acontecem na ilha e tal. Naquele tempo, eu era bastante novo, um adolescente ainda. Eu já odiava a série. Aí o que eu pensei? Não, peraí. Eu vou esperar o Lost terminar. E depois eu assisto. Mas eu odiava naquele tempo, meio parecido com hoje, eu odiava a série com força. Eu não acreditava em nenhuma série que poderia ser boa. Eu não acreditava. E Lost teve toda uma repercussão. Eu até pensei, caramba, acho que pela primeira vez,
surgiu uma série que presta para assistir. Só que o pessoal acompanhou até o final Lost e se decepcionou assim com força, porque no último episódio de Lost dão uma desculpa esfarrapada de que tudo aquilo que aconteceu naquela ilha, na verdade é uma espécie de purgatório e todos eles não estavam sobrevivendo, eles já estavam mortos. Olha, poderia ter sido uma ideia boa, mas é que a série construiu um ambiente tão misterioso, te deixou tão preso até o final, que no finalzinho foi, digamos assim, sacanagem, né? E aí meu palpite naquela época não estava errado. Eu não queria assistir porque eu estava com medo de me decepcionar, não assisti e poupei várias horas de vida. Próximo tópico. Preenchimento desnecessário. Ah, isso aqui eu vou adorar falar. Esse é meu tópico preferido. Traduzindo, é a famosa encheção de linguiça. E bota encheção de linguiça nisso. Temporadas inteiras de enrolação, de tédio, e você firme ali, insistindo em assistir que nem um imbecil, até que uma coisa interessante aconteça. Mas não vai acontecer tão cedo. Às vezes é uns 8 episódios, né, para resolver uma questão meio óbvia, ou então uma temporada inteira só para te enrolar. Essa é a principal razão porque eu odeio série. É um formato só para te enrolar. É só os protagonistas ali conversando por um tempão, até que alguma coisa interessante aconteça, vai demorar, vai ser lá pro final do episódio. Para quem tá praticando inglês, até que isso é bom, porque você vai ver muita conversa, mas muita mesmo. As séries, elas se seguram muito nisso, no diálogo. E, cara, não tem como você ter um diálogo por 40 minutos que segure a atenção do público. Não tem como. Esse tópico aqui é mais para umas pessoas específicas, não é para todo mundo. Sua vida social vai pro espaço. Bom, como eu disse, isso aqui é só algumas pessoas ficam tão empolgadas em assistir aquela série que fica maratonando e tal. Aí eu ficava pensando assim, maratonando? O que é isso? Que é você assistir vários episódios em sequência. É que na minha época não tinha internet e não existia esse negócio de maratonar. A gente assistia um episódio por vez quando a TV aberta passava. Naquele tempo não era um problema, mas pelo que eu vejo hoje, isso é um problema. A pessoa fixa lá na cadeira e não consegue sair mais. O próximo tópico também só algumas pessoas são afetadas por isso, e eu percebi, já presenciei. Ansiedade entre temporadas. A partir do momento que a pessoa gosta da série, ela fica acompanhando, né, maratona a série, e aí fica ansiosa para quando é que vai sair os próximos episódios ou a próxima temporada. E quando finalmente sai, a pessoa para tudo que está fazendo e vai lá assistir a nova temporada. A pessoa não sabe se controlar, sabe? A ansiedade é muito grande, a euforia é muito grande. E tem que parar tudo para assistir a nova temporada. E aí quando termina, já fica ansioso para a próxima. E agora a conclusão. As séries, geralmente, ela tem um início, um meio, mas não tem fim. O que eu quero dizer é que, geralmente uma série começa, aí o pessoal fica empolgado porque é uma novidade, vai lá, acompanha, assiste alguns episódios, aí a série está rendendo dinheiro, o estúdio, o que ele faz? Ele continua, ele não tem mais aonde esticar a série, mas ele continua, só porque está dando dinheiro. É o caso do Sobrenatural. Na verdade, esse é o caso de muitas séries e isso que me dá muita raiva. Como eu falei anteriormente, o Sobrenatural, eu tava na 8ª temporada, eu não tava aguentando mais. Tava muito chato. Você começa até gostando da série, mas ao longo dos episódios, você vai pegando raiva. Antigamente, na minha adolescência, eu não assistia nenhuma série. Eu odiava, mesmo, de verdade, com força. Algo parecido com hoje. Mas teve 2 séries que eu esperei terminar para depois assistir, para ver se realmente valeria a pena mesmo. E essas 2 séries terminaram e o pessoal, digamos, falou bem delas. Que é Game of Thrones, com exceção do final. O pessoal não gostou, eu achei o final mais ou menos. Não fiquei decepcionado assim. Breaking Bad, realmente essa série é boa. Ah, e lembrei de uma terceira. Prison Break. Essas foram as 3 séries que eu consegui assistir até o final. Desculpa, lembrei de mais uma série aqui. Spartacus. Spartacus também é legal. Todas elas eu esperei terminar para poder assistir. E realmente são boas. Depois dessas eu não lembro de ter assistido mais nenhuma. Ah, e com relação ao Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, Chaves, por que essas séries são boas e tal e não as outras?
Ah, tem o Friends também, o Friends eu assisti um pouco. Essas séries, elas são sitcoms, é uma outra pegada, são comédias. Então você não precisa de um efeito especial, de uma criatura aparecendo, né, para poder imergir na história. Ali pega-se um ambiente, como por exemplo um escritório, uma casa, e toda a situação ocorre naquele ambiente, o que faz sentido, porque são pessoas que convivem juntas no dia a dia, aí vai ter aqueles problemas corriqueiros, e você até consegue se identificar com isso. Então, isso é um tipo específico de série, sitcom. As sitcoms eu até gosto. A última que eu ouvi falar, que foi meio que bom, é o Big Bang Theory. Mas eu nunca assisti porque eu acho aqueles personagens, os nerds assim, muito estereotipado, exagerado demais. E por causa disso eu não me identifico, me dá uma certa agonia ver esses personagens. Mas eu entendo, de certa forma, quem gostou da série, mas pra mim aqueles personagens estereotipados demais não me descem. Sabe assim, são nerds extremos, nível hard. E eu acho difícil alguém ser tão nerd assim. Agora eu vou fazer uma comparação aqui pra você me entender melhor. Sabe do que eu gosto, do que eu prefiro mais? Animes. Gosto de filmes também, mas animes também é uma segunda opção. Mas por que anime? Olha, muito simples. O anime, primeiro, ele é feito em desenho. E ali você já consegue comprar a história, imergir. Se por acaso a história necessitar de um dragão, eles vão lá, simplesmente desenham um dragão e o dragão aparece. Já se fosse numa série, ia dar um baita de um orçamento maior e eles acabam não colocando o dragão ou então optando por uma outra coisa. Na série Sobrenatural mesmo, muitos dos personagens que tem lá, que são monstros, são representados por humanos. Aí aquela desculpa para não ter que colocar o monstro na história. E tem até um episódio do Game of Thrones que, na versão do livro original, numa guerra lá, era para ter tido um gigante e um lobo gigante do lado de um exército lá. Só que eles não tinham orçamento para os dois. Tiveram que escolher um dos dois. E escolheram o gigante. Porque o gigante poderia abrir o portão lá do castelo na hora de invadir. Para você ver como a história fica comprometida, fica limitada. No anime, isso não acontece. A única diferença que eu vejo dos animes é que ele é feito de tinta. Eu não me importo se a história é de tinta, se é com live action. Eu só quero que ela seja interessante, que ela me entretenha, que seja divertida. Pô, tu vai ver um episódio de anime, acontece tanta coisa, é ação, é dinâmica. Ó, naquele episódio lá do Trunks, que ele aparece pela primeira vez lá em Dragon Ball, já chega lutando com os soldados do Freeza, o Freeza arregaça poderes nele, capaz de destruir o planeta quase explode e o Freeza é cortado no meio. Acontece tanta coisa, é tão dinâmico, e você fica imerso na história, não tem efeito especial, 3D, não precisa, é tinta. Agora um episódio desse que teve 20 minutos para reproduzir no live action é caríssimo. Isso é comum nos animes, as histórias dos animes não sofrem essa limitação. Na série, além de sofrer essas limitações, eles são mestres em te enrolar. E eu não entendo como as pessoas conseguem acompanhar uma série que só está enrolando elas. Eu não consigo entender a cabeça das pessoas. Por que elas assistem uma coisa que já durou tantos episódios, que é tedioso? É por isso que eu falo, essas 4 séries que eu citei, beleza, são legais, elas realmente são dinâmicas. E também tem as sitcoms que eu mencionei, porque a proposta da sitcom é a questão da comédia e funciona. Ah, mas tem a última série que eu assisti, ou melhor, que eu tentei assistir, The 100. Eu tinha ouvido falar bem dessa série, ela tinha uma premissa boa, mas basicamente o que eu tinha ouvido falar é que ela tinha terminado. Mas eu não sabia como tinha terminado, se foi positivo ou negativo, mas enfim, resolvi assistir. Eu tenho que admitir que eu me surpreendi. Porque a premissa até que é boa, né? A humanidade vive no espaço porque a Terra está contaminada lá. E aí chegou o momento de descer na Terra. Ver o que foi que mudou e tal. É uma premissa interessante. E na primeira temporada você vai sentir uma limitação do orçamento. Que tem um momento lá que eles precisam sacrificar 300 pessoas dentro de uma sala. Mas, cara, ali tem no máximo umas 30 pessoas, tá? Nunca que vai ter 300 ali. Mas mesmo você estando vendo ali que tem 30 pessoas na sala, a série tenta te vender que tem 300 ali. Limitação do orçamento. Isso já me fez assim me desprender um pouco da história. Mas até que a série ela tem uma dinâmica.
Porém, ela tem um problema. Digamos que ela tem dinâmica demais. E aí eu já me senti sendo enrolado de outra maneira. Mas como assim? Eu reclamei, né, que eu sentia muito a falta de dinâmica nas séries. Só que essa série é dinâmica, só que, veja bem, as coisas que acontecem lá dá raiva, porque tem um grupo que está em guerra com o outro, aí um toma uma decisão idiota, que gera uma guerra, gera outra confusão, e parece que quando finalmente vai dar certo, eles vão fazendo as pazes, outro lá toma uma decisão imbecil. Aí você olha assim, minha nossa, eu não acredito. Aí a situação se estende só porque os protagonistas são manés. No começo dos episódios, assim, eles têm uns valores, sabe? Não, eu não faço isso porque só quem faz isso são pessoas monstros. Eu jamais irei fazer isso. Aí na primeira oportunidade ele vai lá e muda o valor dele, que geram outras confusões e tal. E você não compra a história, você não compra. Sabe, eles mudam de valores, de opinião rápido. Eu peguei raiva disso e parei de assistir na 4ª temporada. E sabe-se lá quando é que eu vou assistir outra série de novo. Tem outras séries aí que o pessoal se empolgou, que dizem que é bem feito. The Boys, né? Aquela Euforia. Eu fiquei com vontade de assistir também, mas como eu sou gato velho, eu pensei, vou esperar terminar. E aí fiquei sabendo que nas últimas temporadas já teve até lacração. Então, pelo visto, eu não vou assistir The Boys. Mas vamos ver se The Boys se salva ainda. Bom, gente, essa é a minha opinião sobre séries. Eu acho que as pessoas gostam de ser enroladas, eu não consigo entender a mentalidade das pessoas. Não faz sentido pra mim gostar de série, não faz. Por várias questões que eu citei, né? Você não consegue imergir na história por orçamento, enrolação. E eu acho que as pessoas deveriam dar chance mais pra anime. Anime não tem esses problemas. É isso, se gostou do vídeo, deixa seu like e também comente aqui, por favor, eu gostaria de saber por que você gosta de série. Qual é a lógica de gostar de série? Ai, porque é legal você acompanhar os personagens por bastante tempo. É legal ser enrolado, né? Que nem um mané. Não tem lógica pra mim, não desce. Mas é isso aí, essa é a minha opinião. Séries foram feitas pra te enrolar e não acho difícil eu estar errado. Acho muito difícil mesmo. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá. Eu não entendo, pô. Por que esse povo fica perdendo tanto tempo assistindo série? Minha nossa, vai assistir filme, um anime. Pelo menos é uma história mais curta, tem início, meio, fim, é desenvolvido. Série não tem fim, pô, não tem.